Qual é o tamanho do multiplicador da política fiscal? Uma pergunta interessante. Então veja, na recessão econômica global de 2008 e 2009, os governos mudaram a política fiscal justamente para impulsionar, estimular a demanda agregada. Muito barulho sobre os multiplicadores. Deixa eu só ver aqui, não está colocado aqui de quem é essa reportagem. Deixa eu só baixar aqui. Ela é do Economist, de 2009. Vamos voltar aqui. Muito barulho sobre os multiplicadores. É a maior expansão fiscal em tempos de paz da história. Em todo o globo, os países combateram a recessão ao cortar os impostos e impulsionar os gastos do governo. O grupo de economias do G20, cujos líderes encontraram-se esta semana em Pittsburgh, adotou pacotes de estímulo no montante médio de 2% do PIB deste ano e 1,6% do PIB de 2010. Então veja, impulsionando os gastos em momentos de paz. Na verdade, num momento simplesmente só de uma crise econômica, não um momento de guerra. A ação coordenada nessa escala pode sugerir um consenso sobre os efeitos do estímulo fiscal, mas os economistas estão de fato profundamente divididos sobre o bom funcionamento, se é que funciona esse tipo de estímulo. O debate depende da graduação do multiplicador fiscal. Essa medida, formalizada em 1931 por Richard Kahn, um aluno de John Maynard Keynes, estabelece como os cortes de impostos ou os aumentos nos gastos do governo estimulam de maneira eficaz a produção. Um multiplicador de 1 significa que um aumento de 1 bilhão nos gastos do governo incrementará o PIB de um país em 1 bilhão. Então, aquilo que a gente já viu aí nos parágrafos anteriores. O tamanho do multiplicador, portanto, ele varia de acordo com as condições econômicas. Para uma economia que opera a plena capacidade, o multiplicador fiscal deve ser 0. Não havendo recursos para realocação, qualquer incremento na demanda do governo apenas substituirá outros dispêndios. Aí, neste caso do multiplicador fiscal 0, se a economia estiver operando em plena capacidade, você faz apenas uma substituição de dispêndio. Por exemplo, você vai sair, por exemplo, de um gasto privado, vai virar um gasto público, porque a economia já está operando em plena capacidade. Entretanto, quando você tem uma recessão, quando você tem lá trabalhadores e fábricas estão ociosos, um impulso fiscal pode aumentar a demanda global. E se o estímulo inicial desencadear uma cascata de gastos entre os consumidores e as empresas, o multiplicador poderá ficar bem acima de 1. Portanto, a gente viu aí que existe já um detalhe, ou seja, a economia ela está em plena capacidade ou está com capacidade ociosa? Portanto, essa diferenciação, essa compreensão de como está a condição econômica nesse momento é importante para compreender qual vai ser o papel e a dimensão, né, ou a capacidade do multiplicador de multiplicar os gastos do governo provenientes de uma política fiscal. O multiplicador ele também pode variar de acordo com o tipo de ação fiscal. Os gastos do governo com a construção de uma ponte podem ter um multiplicador maior que um corte de imposto, caso os consumidores poupem uma parte do corte inesperado. Então veja, o multiplicador ele também depende do tipo de ação. Então, se você constrói uma ponte, ele tem um multiplicador maior do que um corte de impostos. Por quê? Porque quando você corta o imposto e permite que a pessoa física possa ter, digamos, R$1.000 a mais de renda disponível, parte dessa renda ele pode resolver entesourar. Então, ao entesourar essa parte dessa renda que ele ficou com parte do corte de impostos, essa renda não vai gerar uma nova demanda agregada, não vai agregar consumo porque
foi para a poupança e, consequentemente, essa poupança não vai fazer efeito nenhum, ok? Não vai fazer efeito nenhum no caso da demanda agregada. Um corte de impostos concentrado nos mais pobres, por exemplo, pode ter um impacto maior nas despesas que para os mais abastados. Então, você permitir que uma pessoa pobre tenha mais renda disponível porque ela vai pagar menos impostos, essa nova renda disponível vai gerar mais consumo. Diferente de uma pessoa muito rica, que se ela tiver um corte de impostos e sobrar mais dinheiro, a verdade ela vai entesourar parte desse dinheiro e isso não vai se converter necessariamente em um aumento da demanda agregada. Já que os primeiros, portanto, tendem a gastar uma parcela maior de sua renda. De forma crucial, vamos ver. Continuando então, voltando aqui, né? De forma crucial, o tamanho global do multiplicador fiscal também depende de como as pessoas reagem ao endividamento mais elevado do governo. Então veja, se as ações do governo reforçarem a confiança e reavivarem os espíritos animais, o multiplicador ele pode subir à medida que a demanda aumenta e o investimento privado for incrementado. Então, dá para se perceber claramente, e pela comparação internacional, que quando você tem uma expansão fiscal em um determinado país, como é o caso dos Estados Unidos, parece que a sociedade valida. Então, veja, a ação do governo de fazer um pacote fiscal para salvar a economia, seja lá em 2008, 2009 ou agora na pandemia, consequentemente isso reforça a confiança dos agentes privados. Os agentes privados, diante dessa sinalização do Estado, aumentam a sua demanda, aumentam os seus investimentos e, consequentemente, isso faz com que o multiplicador fiscal seja ainda maior do que se você tivesse em um contexto em que a sociedade, ao ver o governo fazendo uma política expansionista do ponto de vista fiscal, reagem com desconfiança. É completamente diferente. No entanto, se as taxas de juros aumentarem em resposta ao empréstimo do governo, então algum investimento privado que poderia ter ocorrido será preterido. E se os consumidores esperarem impostos futuros mais elevados para financiar um novo empréstimo do governo, eles podem despender menos hoje. Tudo isso, portanto, reduziria o multiplicador fiscal potencial para abaixo de zero. Suposições diferentes sobre o impacto do endividamento mais elevado do governo sobre as taxas de juros e as despesas privadas explicam variações brutais nas estimativas dos multiplicadores aos dispêndios de estímulo de hoje. Os economistas na administração Obama, que presumem que a taxa de fundos federais permaneça, vamos continuar, constante por um período de 4 anos, esperam um multiplicador de 1,6 para as compras do governo e 1 para os cortes de impostos do programa de estímulo fiscal norte-americano. Então veja como, a depender da política, o multiplicador é diferente, vai ter um impacto completamente diferente na economia. Uma avaliação alternativa feita por John Cogan, Tobias Quick, John Taylor e Volker Wieland usa os modelos em que as taxas de juros e os impostos sobem mais rapidamente em resposta ao endividamento público maior. Então veja, seus multiplicadores, portanto, são muito menores. Eles acham que o estímulo da América irá impulsionar o PIB em apenas 1/6 do esperado pela equipe Obama. Então aí, uma avaliação, digamos assim, mais moderada sobre os efeitos práticos dos multiplicadores. Quando os modelos prospectivos discordam tanto, uma análise cuidadosa dos estímulos fiscais anterior deve ajudar a resolver esse debate. Infelizmente, é muito complicado isolar o impacto das mudanças na política fiscal. Uma abordagem é usar os estudos de caso microeconômicos para examinar o comportamento do consumidor em resposta aos abatimentos e cortes de impostos específicos. Esses estudos altamente baseados nas mudanças tributárias norte-americanas revelam que os cortes permanentes têm um impacto maior sobre as despesas. Então, veja, cortes permanentes têm um impacto maior sobre as despesas do consumidor do que aqueles temporários e que os consumidores que acham difícil contrair um empréstimo
como aqueles no limite do cartão de crédito, tendem a gastar mais do abatimento inesperado do imposto. Porém, veja só, os estudos de caso, eles não medem o impacto global dos cortes de impostos ou dos aumentos das despesas sobre a produção. Uma abordagem alternativa a essa situação é tentar trazer à tona um impacto estatístico das mudanças nas despesas do governo ou nos cortes de impostos sobre o PIB. Então, você vai analisar lá o impacto estatístico dessa mudança de despesa e o corte dos impostos comparando ao PIB, ou seja, para ver qual é o impacto de fato na produção dessa economia, dado que o PIB ele hoje é o indicador, a variável macroeconômica considerada mais importante para se avaliar o desempenho de uma economia. A dificuldade aqui é isolar os efeitos das medidas do estímulo fiscal das elevações dos gastos da segurança social e das quedas das receitas tributárias que naturalmente acompanham momentos de recessão. Essa abordagem empírica estreitou o intervalo das estimativas em algumas áreas. Ela também produziu comparações interessantes entre os países. Então veja, os multiplicadores, portanto, eles são maiores nas economias fechadas que nas abertas, porque há um vazamento de renda ou vazamento dos estímulos para o vazamento da renda ou do estímulo para o exterior, por meio de, por exemplo, de importações, é muito menor. Então, economias, digamos assim, mais fechadas, mais para dentro, possuem estímulos, possuem multiplicadores maiores, porque essa renda não é transferida para, digamos assim, uma demanda agregada realizada no exterior. Eles têm sido tradicionalmente maiores em países ricos que em países emergentes, claramente, onde os investidores tendem a se assustar com mais frequência, empurrando as taxas de juros para cima. Mas, no geral, os economistas encontraram um leque de multiplicadores das estimativas empíricas tão grandes quanto aqueles apresentados pelos modelos teóricos. Então, você vê aí que, de fato, existe uma complexidade em torno do desdobramento prático dos multiplicadores em uma economia. É preciso analisar, como a gente viu aí, as várias condições que a economia ela se apresenta e os vários estímulos que são utilizados como política fiscal neste caso. Para aumentar a confusão, as experiências pós-guerra, das quais as análises estatísticas são tiradas, diferem em aspectos vitais da situação atual. A maior parte da evidência sobre os multiplicadores para os gastos do governo é fundamentada em dispêndios militares, enquanto os pacotes de estímulos de hoje são altamente focados na infraestrutura. Em muitos países ricos, as taxas de juros agora estão próximas de zero, o que pode aumentar a potência do estímulo fiscal, bem como sua necessidade. Em decorrência da crise financeira, relativamente mais pessoas enfrentam as restrições de financiamento, o que aumentaria a eficácia de um corte de impostos. Ao mesmo tempo, consumidores altamente endividados podem estar dispostos a reduzir empréstimos, levando a um multiplicador menor. Então, atualmente, os investidores têm mais razão para estarem preocupados com as posições fiscais dos países ricos que com aqueles dos mercados emergentes. E aí você veja que muitas vezes esse debate em um país em desenvolvimento como o Brasil não é levado a essa perspectiva. Então veja, aqui está falando que a forma, no caso lá da crise de 2008 e 2009, a forma como as posições fiscais dos países ricos estavam era mais preocupante do que aquele que estava acontecendo com os países em desenvolvimento ou com os países emergentes. Some tudo isso e a verdade é que os economistas estão andando às cegas. Eles podem fazer julgamentos relativos com alguma confiança. Os cortes de impostos temporários causam menos efeitos que os permanentes, por exemplo. Isso aí a gente já viu anteriormente. Então, os cortes de impostos, digamos, por um determinado período de tempo, causam menos efeito na demanda agregada do que aqueles cortes que são de fato permanentes. Os multiplicadores fiscais provavelmente serão menores nas economias altamente endividadas que nas mais prudentes. Então veja, os multiplicadores fiscais vão ser menores
naquela economia muito endividada do que naquelas que estão, digamos ali, dentro de um nível prudencial de endividamento. Contudo, os formuladores de políticas em busca de estimativas precisas estão iludindo a si próprios. Então aí mostra um exemplo de uma notícia, né? Ou seja, aqui ó, Economist de 2009, né? No auge lá da crise do subprime americano. Claramente você vê aí a complexidade que existe em torno dessa temática e a forma e o desafio que existe quando você vai aplicar determinados, neste caso, estímulos fiscais, ou seja, depende de que economia estamos falando, qual é a condição econômica do país, como vai ser feito o estímulo, que tipo de estímulo vai ser feito, para você chegar aí a um multiplicador que revele, pelo menos do ponto de vista teórico, qual é o desdobramento real da economia. Ou seja, no fundo, num contexto da economia americana, tudo que o governo estava fazendo, todo o pacote fiscal que o governo dos Estados Unidos estava estabelecendo, ele tinha um objetivo final e simples e fácil de compreender: voltar a estimular a demanda agregada. Esse era o objetivo. Agora, alguns instrumentais funcionaram mais do que outros talvez não funcionaram, e pode ser que outros tenham, inclusive, desequilibrado a economia, ok?